Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para compartilhar um devocional para o seu coração. Eu creio que a palavra é poderosa para curar, para libertar, para salvar, para transformar a sua vida através dela, e é ela que eu quero proclamar para a glória de Deus Pai. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo de número 13, nós lemos assim a palavra de Deus. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Quando nós lemos essa passagem bíblica, é revelado para nós o coração de Jesus a respeito dos seus discípulos e ao nosso respeito também. O primeiro chamado que Jesus faz para nós é de estarmos na presença dele. Olha a importância da presença de Deus, que é o tema desse devocional. Eu quero falar para você que o primeiro chamado, o primeiro convite que Deus quer fazer para você, através da palavra dele, é que você esteja na presença dele antes de fazer qualquer coisa por ele. Nós nos preocupamos tanto em o que nós devemos fazer por Deus, em nome de Deus e para Deus, e não entendemos que o primeiro chamado dele para nós é estarmos na presença dele. Jesus chamou o que ele mesmo quis para estarem com ele, número 1, e número 2, depois enviou eles a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Se eu faço uma pergunta para você agora, dessa forma, qual é a maior necessidade que você tem hoje? Qual é a sua maior necessidade? A primeira coisa que vem no seu coração, talvez seja a minha maior necessidade, eu preciso de uma boa quantidade de dinheiro para pagar as minhas contas. Talvez a minha maior necessidade é de um casamento. Talvez a minha maior necessidade é de ter uma casa, um carro. Isso tem tomado os meus pensamentos, isso tem tomado as minhas ações. Porém, eu acredito que a nossa maior necessidade continua sendo da presença de Deus. Ainda que não haja problema de nós termos o dinheiro, a casa, o casamento e relacionamentos, porém, nós não podemos nos deixar enganar pensando que a maior necessidade que nós temos são outras coisas a não ser a presença de Deus. O que nós mais precisamos é da presença dele, é de estar na presença dele, é de conhecer a presença dele. Ele nos chamou e ele sabe que o sentido e o propósito principal da vida de um ser humano aqui na terra é de adorar, é de conhecer, é de se relacionar com ele. Por isso não perda isso do seu coração, querido, querida, que a sua maior necessidade, antes de ter muito dinheiro, é de ter a presença de Deus. Outra coisa, outra pergunta, se eu disser para você assim, qual é o seu maior problema? Alguns podem pensar que o problema são as dívidas. Grande maioria de nós aqui, de nós brasileiros, somos endividados, não é assim? Temos problemas de dívidas. Talvez você vai pensar que o seu maior problema é um filho rebelde, é um filho que está nas drogas. Talvez o seu maior problema é uma filha que fugiu com o namorado. O seu maior problema pode ser o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder. Tem pessoas que pensam, uau, o meu pastor e a minha pastora hoje é o meu maior problema. Mas não, querido. Não, o nosso maior problema é a ausência da presença de Deus. Se Deus não está conosco, isso sim é um grande problema. Isso sim nos coloca em uma situação muito complicada. Como diz, se já é difícil com Deus, imagina sem Ele. Eu quero dizer para você que a importância da presença de Deus seja a nossa maior necessidade, seja o nosso maior problema hoje, não é o Covid-19. Ele é um dos gigantes que nós temos que derrubar, mas o nosso maior problema e o maior problema do mundo inteiro
é continuar se ausentando da presença de Deus, é ser destituído da glória de Deus. Esse sim é um grande problema para nós buscarmos entender como ele se soluciona. E creio que Deus já deu uma solução para nós. Por isso, eu queria te convidar nesse devocional a refletir a importância da presença de Deus. Hoje eu vejo tantas pessoas sonhando. Elas sonham com tudo mesmo dentro das congregações. Elas sonham que Deus vai dar para elas isso e aquilo outro e aquilo outro. Pessoas sonhando que em nome da fé em Deus, elas vão prosperar e ganhar dinheiro, e não há problema disso. Mas tem poucas pessoas sonhando em conhecer mais da presença de Deus. Tem poucas pessoas sonhando, mesmo conhecendo um Deus que pode dar a ela muito mais do que essa vida tem para oferecer, mas elas fazem uso daquilo que elas conhecem da palavra de Deus somente para desejar e sonhar ter coisas materiais, quando a presença de Deus pode te oferecer muito mais. E deixa eu te dizer algo, Deus, Ele pode te abençoar com as coisas deste mundo, mas nada vai se comparar a você conhecer quem Ele é e estar na sua presença. Nada se compara a um homem ou uma mulher que pode sonhar em ser utilizado por Deus. Nós devemos sonhar em ver a unção de Deus através de nós, tocando pessoas, expelindo demônios, curando enfermos, cidades e nações sendo transformadas através de nós. E poucas são as pessoas que têm sonhado com isso, em conhecer a Ele e depois servir a Ele tocando as pessoas. Busque conhecer a Deus, busque valorizar a presença de Deus. E eu quero terminar esse momento dizendo para você 3 coisas de como a presença de Deus pode se tornar mais real para você. Número 1, eu tenho de Deus o que eu estou disposto a buscar por Ele. Me buscareis, diz a palavra, e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu tenho de Deus o que eu estou disposto a buscar por Ele. Alguém que deseja a presença de Deus e quer estar com Ele, vai ter uma fome, uma sede, um desejo intenso de estar na presença dEle. E se não há essa fome e essa sede, pode ser um sinal de que algo não anda bem conosco. Eu tenho de Deus o que Ele tem de mim. Se você quer dar importância à presença de Deus, você vai buscar por Ele de todo o seu coração. E outra coisa, o que você vai ter de Deus está relacionado ao que Ele tem de você. Quando Ele diz, me buscarei e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração, é que eu tenho dEle à medida que Ele tem de mim. Se eu entrego para Ele o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, os meus bens, se eu coloco na mão dEle tudo, a minha família, eu vou ter tudo dEle. E terceiro ponto, eu tenho de Deus o que eu estou disposto a perder por Ele. Os discípulos foram chamados a deixar tudo e seguir a Jesus. E um princípio sobre perder tudo para ter algo de Deus, de conhecimento da presença de Deus. Adão perdeu uma costela, uma parte do seu lado para que fosse formado Eva. Abraão teve que perder seu filho Isaque para ter um conhecimento do Jeová Jiré, do Deus provedor. Davi ofereceu uma oferta que foi algo que lhe custava. Jesus ofereceu a vida dele para que Ele tivesse as nossas vidas aos seus pés. Sempre quando nós estamos dispostos a entregar algo pelo propósito de Deus, nós vamos ter muito mais dele. Não deixe de entregar o seu coração, a sua vida, porque quando você entregar a sua vida, você vai receber a vida de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.